Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria estamos aqui retornando ao nosso canal. Esse é o canal AD, Caldeirão Grande, e nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre a grande tribulação. Você que tem nos acompanhado deve ter observado que nós já falamos em 3 vídeos sobre o que é a grande tribulação, demos continuidade, e no vídeo passado a gente começou a trazer o desdobramento sobre a grande tribulação, né? Então no vídeo passado a gente já começou a ver a abertura dos selos, são 7 selos, não é? E no capítulo 6 de Apocalipse a gente viu a abertura do primeiro selo, onde apareceu aquele cavalo branco, e aquele branco fala de paz, mas no caso ali é uma falsa paz, porque é o anticristo que vem ali, e essa falsa paz em decorrência daquele pacto que ele faz com os judeus. Isso está em Daniel capítulo 9, né? Mas a Bíblia diz que no meio do pacto, de repente ele quebra o pacto, quebra o concerto, e é por isso que aparece agora o cavalo vermelho. O vermelho já fala de guerra, né? Já fala de sangue derramado, e aí começa verdadeiramente a grande tribulação, que é os 3 anos e meios finais, no período de 7 anos. Seguida, depois do cavalo vermelho, vem o cavalo preto. Você viu aí, né? Conforme vimos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. O preto fala de fome, porque depois da guerra segue-se naturalmente um período de escassez de alimentos, e o alimento ficará muito caro e não quase tem alimento, e aí muita gente vai padecer, vai morrer porque não tem alimento e nem tem como comprar o pouco alimento que resta. E em seguida vem agora aquilo que queremos mostrar, que é o cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo, conforme está escrito no capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: "E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra." Então veja aí a descrição do que acontece agora com a abertura do 4º selo, onde aparece o cavalo amarelo. A gente tem observado aí que as coisas acontecem de forma natural, no sentido de que, quando vem a guerra, representada pelo cavalo vermelho, depois da guerra vem o quê? Vem a fome, não é? E depois da fome vem a morte. Então a 4ª parte do povo da terra vai morrer em decorrência já da guerra e da fome que aconteceu, e agora as pessoas estão morrendo de montão. Então este é o cavalo amarelo, que faz parte daquele período final da grande tribulação. E agora nós podemos observar o 5º selo. Na realidade nós vemos aqui no capítulo 6, do versículo 9 a 11, nós temos observado o que diz: "E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram." Observe o que acontece aqui. Bem, depois de tanta morte, depois de tanto sofrimento em decorrência do cavalo vermelho, preto e amarelo, então agora aparece a abertura do 5º selo, e nele João vê, debaixo do altar, almas, ou seja, pessoas que haviam perdido a sua vida durante aquele período de grande mortandade, porque à medida em que
essas coisas acontecem em decorrência da guerra, mas acontece também a maldade daqueles que estão no poder, porque quem está no poder é o anticristo. Então aqueles que fazem o poder, que fazem o governo do anticristo, eles estão realmente também massacrando aqueles que não estiverem ao seu lado. Será um momento terrivelmente de perseguição, um momento em que ninguém será poupado, só serão poupados aqueles que estiverem ao lado do anticristo, que estiverem de acordo com aquele governo tirano. Então, é tanto que o livro de Apocalipse ele precisa ser lido em conjunto. Quando a gente lê outros capítulos, não é? Porque a gente vai ver também que não somente os selos, mas também trombetas vão ser tocadas, taças vão ser derramadas sobre a humanidade naquele tempo, e tudo isso fala de juízos, não é? E que acarretam sofrimentos, que acarretam mortes. Enfim, será um período, como disse Mateus capítulo 21 e 24, 24 e 21, será um período de sofrimento que nunca houve e nem jamais haverá. Por isso que é chamado de grande tribulação. Então, nós observamos que aquelas almas são vistas debaixo do altar de Deus. E são pessoas que, já nesse período aí final da grande tribulação, morreram. Morreram por quê? Porque não quiseram seguir ao anticristo, porque negaram o anticristo. São aquelas pessoas que, com toda certeza, conheciam o evangelho. São pessoas que brincaram com a fé, brincaram com as coisas de Deus. Houve o arrebatamento da igreja e elas não subiram. Não subiram porque não estavam preparadas, mas eram pessoas que conheciam a verdade. E agora, quando elas se veem em meio à grande tribulação e sabem que, de fato, ali há a grande tribulação, então elas agora resolvem serem leais a Cristo naquele momento, certo? E com isso, eu respondo aquela pergunta que muita gente faz: haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. São exatamente estas pessoas que, por não terem sido arrebatadas quando a igreja foi arrebatada, ficaram aqui na terra, e quando viram agora o grande sofrimento e o anticristo dominando, elas optaram por perder sua vida ali, por serem massacradas, por serem executadas, mas com certeza sabiam que desfrutariam do céu. Então elas, a Bíblia diz que muitos serão como a areia do mar, pessoas que realmente, naquele momento difícil, sombrio, elas confessarão o nome de Jesus e não aceitarão o governo do anticristo. Por isso, eles estarão ali e clamarão. Isso mostra também que as pessoas que já morreram, elas estão conscientes. Isso aqui é muito interessante, porque essas almas que foram vistas por João debaixo do altar são pessoas que tinham perdido sua vida na perseguição do anticristo, mas estavam ali conscientes. Então, eu inclusive quero dizer que aquele ensino que alguns pregam, de que quando se morre, a pessoa realmente está dormindo, que a sua alma está dormindo, está inconsciente, não é verdade. A Bíblia mostra de maneira muito larga que aqueles que morrem fisicamente, eles continuam conscientes aonde estiverem. E aqui, eles estavam debaixo do altar de Deus, mas estavam conscientes. E pedindo, inclusive, justiça, não é? Pedindo justiça por aquilo que tinham sofrido por mão do anticristo e dos seus aliados. Mas o que é que diz aqui o anjo? O anjo, ele disse, foi dado a cada um deles uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, eles estão lá debaixo do altar, mas aqui na terra ainda está acontecendo aquele grande embate. O anticristo está ainda fazendo vítimas, né? Está ainda massacrando pessoas. Então, há um período para que isso acabe. Que o período é exatamente terminar os últimos 3 anos e meio. Aí sim, aí Deus vai trazer justiça e vai cumprir com o desejo desses mártires. Mas é interessante você ver aí este 5º selo, que revela para nós esta verdade tão maravilhosa de que há salvação na grande tribulação.
Muito bem, então nós caminhando para frente, a gente observa agora o sexto selo. O sexto selo a gente pode ver aqui no capítulo 6, versículo 12 a 17, que diz o seguinte: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? Veja que agora Deus está entrando, né, com o juízo. Né? Deus está trazendo juízo para aqueles que estão como ímpios na face da terra. E esses ímpios enquadra também o povo, principalmente o povo do anticristo. Então será um momento terrível. Veja que as pessoas, quando veem os acontecimentos em decorrência da abertura do sexto selo, porque primeiro diz que acontece um grande tremor de terra, um grande terremoto. Um terremoto em escala nunca antes visto. Será algo assim terrível e tremendo. Além do mais, o sol vai se tornar negro, como saco de cilício. A lua vai se tornar como sangue. As estrelas vão cair do céu, não é? E será assim algo espantoso, algo realmente terrível, algo vindo da parte de Deus. Diz que o próprio céu retirou-se, não é? E encolheu como livro que se enrola. Já imaginou isso? Não é? E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aí é quando agora vem a reação para aqueles que estão ali da face da terra, pessoas poderosas, pessoas grandes, pessoas realmente que se achavam dono de todo o poder. É quando eles agora, não é? Eles se escondem atrás dos penhascos das montanhas, mas eles dizem e pedem que aqueles montes caiam sobre eles, porque eles não suportam mais a ira do Deus Todo-Poderoso que está ali veementemente trazendo aquele juízo. E aquilo é chamado de dia da ira de Deus. Então é Deus agindo agora, não é? É Deus agora trazendo a resposta punitiva, trazendo agora o juízo para aqueles ímpios diante daquele acontecimento. Então isto é o sexto selo. Quando nós vemos agora a abertura do sétimo selo, a gente vai lá para o capítulo 8, porque esse capítulo 7, ele é um parêntese, não é? Nesse parêntese a gente vai ver que Deus realmente vai escolher um grupo de pessoas e vai selar, principalmente os 144 mil, que são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, Deus vai selar e vai reservar estes, e eles atuarão naquele período como se fossem missionários, comissionados para estarem pregando, né? Aquilo que chamamos de evangelho do reino. Então eles estarão pregando aquela última mensagem para aqueles que estão na face da terra, principalmente para os judeus. Então quando passa o capítulo 7, nós vemos agora, inclusive no capítulo 7, existe mais uma visão dos mártires, que é os mártires da grande tribulação. Mais uma vez é confirmado o fato de que há salvação na grande tribulação, porque aqui é visto, como diz o versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque foi visto aqui uma grande multidão, uma multidão como a areia do mar, e João perguntou, quem são estes? E de onde eles vêm? É quando o anjo responde. Então são pessoas que foram realmente martirizadas do período da grande tribulação e estão ali, na verdade, aguardando o momento também da ressurreição para serem também levadas e conduzidas ao céu. Passando o capítulo 7, aí vem o capítulo 8.
o capítulo 8 vai mostrar a abertura do 7º selo, que são de fato 7 selos. Mas quando esse selo é aberto, do versículo 1 do capítulo 8, diz que houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. E, em decorrência disso, aparecem 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dados a eles 7 trombetas. Veja que agora, quando os selos são abertos, que são 7, agora vem o 7º selo mostrando que virão agora 7 trombetas. Então agora são 7 trombetas que também serão tocadas. E à medida que você for lendo agora do capítulo 8 para frente, você vai observando que à medida que vão sendo abertas, tocadas as trombetas, os sofrimentos vão sendo intensificados. E depois que as trombetas são abertas, aí vem 7 taças, né? Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Taças da ira de Deus, que serão derramadas também sobre a terra. Será um sofrimento indescritível. Será algo que nós não temos descrição, nós não sabemos dizer, na realidade, o tamanho do sofrimento. Mas é exatamente o período da grande tribulação. É o período da grande tribulação. Então, e aí concluindo, porque a gente não tem como falar tudo, a gente vai para o capítulo 13 de Apocalipse, que é um capítulo que mostra realmente algo que traz uma visão, eu diria, bem ampla sobre tanto a grande tribulação como também sobre o anticristo. Porque no capítulo 13, a gente vê que é do versículo 1 ao versículo 10, vai falar sobre a besta que subiu do mar. Olha, existe a besta que subiu do mar e existe a besta que subiu da terra. Então, a besta que subiu do mar, besta aqui, é a visão que Deus deu a João. Ele deu a visão de um animal chamado de besta, né? Um quadrúpede, e esse animal representa um homem, que este homem, ele é o anticristo, ele é o líder político, é aquele que realmente, quando a igreja for arrebatada, ele vai ser aclamado pelas nações como líder mundial, líder político. Ele vai ser o governante mundial. É aquela coisa que a gente já sabe. Haverá um só líder mundial, uma só moeda em todo o mundo. Enfim, as coisas vão convergir para que ele possa estar dominando todas as coisas na face da terra. Então ele vai ser aclamado. Então, quando diz que é a besta que subiu do mar, mar na Bíblia, água na Bíblia, fala de gente, nações. Então, ele vai subir das nações, porque as nações aclamarão e dirão, é ele, queremos ele. Então, vai ser aclamado como líder mundial. Então, e há detalhes aqui no capítulo 13, do 1 até o 10, você deve ler e procurar compreender. Porque a partir do capítulo 11, a gente vai ver agora já a besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra diz respeito à segunda besta, que é chamada de falso profeta. Precisamos entender que o líder mundial, político, que é a besta que subiu do mar, que é o anticristo, ele terá um aliado, que será o falso profeta. A segunda besta, o falso profeta. Ele é um líder religioso. Então veja, a besta que subiu da terra. Terra, geralmente na Bíblia, alude à terra da Palestina. Geralmente fala disso. Então entendemos que essa primeira besta que subiu do mar, ele será alguém tirado de alguma nação poderosa, que não necessariamente seja um judeu. Não. Pode ser uma pessoa da Roma, ou, enfim, de qualquer país. Mas a besta que subiu da terra, entende-se que seja um judeu, mas que esteja a serviço, não é, do anticristo, para estar lhe ajudando. Então ele fará um trabalho como líder, um líder religioso, estará realmente dando o apoio, assessorando ali espiritualmente o anticristo. Olha, irmãos, a Bíblia diz que assim como existe a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia apresenta para nós também uma trindade satânica, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta.
Então, o dragão, ele representa, ele quer se parecer com Deus. O anticristo, ele quer representar o Cristo. E o falso profeta é um falso espírito santo, mas que não tem nada a ver. Então, há essa trindade satânica que vai trabalhar, não é? Dentro dos limites que a ele coube, só que serão destruídos definitivamente no final da grande tribulação. Então aí está, e nesse capítulo 13, por exemplo, no versículo 16, diz inclusive que aqueles que aderirem ao anticristo receberão a marca da besta. E essa marca terá um número 666. Quanto a isso, há muita especulação. Há muita gente que diz que é um chip que é implantado na mão ou na testa. Não se sabe perfeitamente o que é, mas há uma designação, há uma marca que vai realmente estar identificando aqueles que, de fato, aderiram ao anticristo. E a Bíblia diz que quem não tiver o sinal da besta naqueles dias, não pode comprar, não pode vender, certamente serão duramente perseguidos, e são exatamente estes que a gente viu, que foram perseguidos e foram mortos, estavam lá debaixo do altar de Deus. É aquela grande multidão que João disse que não sabia quem era, e aí o anjo disse que são os que vêm da grande tribulação. Enfim, muitos sofrerão realmente terrivelmente, mas serão salvos porque não aderirão à besta, não aceitarão seu sinal, mas permanecerão ali leais a Cristo. Claro que não foram arrebatados no tempo do arrebatamento, porque não aceitaram a Jesus, porque brincaram, porque não esperaram que seria tão rápido o arrebatamento, e agora estão nesse sofrimento, mas perseverarão e ganharão a salvação. Então, a grande tribulação, amados, é exatamente isso, não é? No final da grande tribulação, capítulo 16, versículo 14 a 16, a gente observa o que diz. Porque, capítulo 16, o capítulo 16 todo, mas o versículo 14 a 16 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí tem aqui um parêntese. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora, fecha parêntese. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aí a gente vê que nessa batalha do Armagedon, Deus ele destrói todo o poder do anticristo, lança todo ele e os seus aliados